Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje não vamos falar apenas de política, vamos falar da energia, porque antes de existir um candidato, existe uma vibração coletiva. Porque antes de existir a eleição, existe um movimento espiritual acontecendo dentro do povo. O baralho cigano, ele sempre foi um oráculo da humanidade, das estradas da humanidade. Essas estradas não pertencem apenas às pessoas, elas pertencem também a todas as nações. Medos despertam, esperanças renascem, verdades e ilusões caminham lado a lado. E hoje vamos abrir simbolicamente as cartas para compreender o que está sendo movimentado energeticamente no cenário político atual, como o coletivo está sendo influenciado e como o baralho cigano ele revela sobre momentos de escolha. Eu sou Jaque Cartomante e estou irradiando a minha luz para que se una com a sua. Sejam todas e todos bem-vindos aqui no canal. Desde já eu convido vocês a conhecer as minhas outras redes sociais, Jaque Cartomante no Instagram e no Facebook. Convido vocês a compartilhar esse vídeo e muitos outros com pessoas que precisam escutar as mensagens. E agradeço a todos vocês. Convido vocês a ativar as notificações, ativar o sininho e se inscrever aqui, junto comigo, para saber e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Sejam todas bem-vindas. Muitas pessoas acreditam que política é apenas estratégia racional, mas não é. O baralho cigano, ele mostra algo diferente para todos nós. A política é um campo emocional coletivo. Ela é de um todo. Todas as pessoas girando em torno da energia do cenário político. Milhões de pensamentos direcionados ao mesmo tema. Eles criam uma egrégora energética muito poderosa. E essas energias, elas vão se instalando durante as campanhas e durante a eleição, praticamente o ano todo. Durante as eleições acontecem aumento de ansiedade coletiva. Qual é a pessoa que não fica ansiosa? Qual é as pessoas que não ficam ansiosos com respostas, com notícias, com os candidatos, né? E tudo isso acaba dividindo energeticamente os grupos. Fortalecimento das crenças acontecem também. A ampliação de emoções inconscientes. O país inteiro passa a vibrar uma grande expectativa. O país inteiro gira em torno da expectativa com as eleições. E quando a emoção coletiva ela é intensa, o oráculo responde. Com certeza absoluta, ele responde para você. Selecionei cartas assim para mostrar como significa e o como as coisas vão se agindo. E a primeira energia que surge é o jardim. A carta O Jardim. O jardim representa o social, representa o povo. É uma carta que está no meio da sociedade. O jardim é uma praça. Muitas cartas mostram as pessoas caminhando, as multidões andando, caminhando, se encontrando. Então, a carta do jardim, ela simboliza o povo. As multidões, as redes sociais e a opinião pública. Nunca a voz coletiva ela esteve tão ativa como neste ano de eleições. O jardim, ele também traz um alerta para você.
Quanto maior o grupo, mais fácil é direcionar as emoções. Quanto mais pessoas se entenderem, mais fácil vai direcionar as energias e as emoções. O povo, ele sente antes de compreender qualquer energia. Ele sente o peso, as preocupações, a ansiedade, antes mesmo de compreender o que está acontecendo. E muitas decisões políticas nascem dessa sensação coletiva e não da análise profunda. O Jardim, ele mostra um país observando, mas também sendo influenciado pelos políticos e pelos partidos. Esse é o primeiro sinal. A própria outra energia, a raposa. A raposa, ela tem estratégia, ela tem discurso, ela capta tudo. É uma carta assim que tem que cuidar com as parcerias, com as falsidades dentro desses grupos, dentro do coletivo. A raposa, ela aparece quando existe cálculo, inteligência, quando se fala de inteligência, mas também de muito interesse. A raposa é perspicaz, ela é uma carta também negativa, indicando as falsidades. Então, no cenário político, essa carta vem revelar a todos nós campanhas cuidadosamente construídas para ter êxito, para chegar ao ponto final, para ter o seu sucesso. Discursos moldados para tocar emoções específicas desse povo, tocar as emoções de cada um de vocês, de nós. Narrativas pensadas para convencer, manipuladas, conversadas para convencer o povo. A raposa, ela não mente necessariamente, ela adapta as verdades. Nem toda a promessa que é feita nasce de intenções. Algumas nascem junto com a raposa, de estratégia. Pensem nisso. O livro, a carta O Livro, é uma das cartas mais fortes em leituras políticas. Ela é seus segredos, elas têm algo escondido, algo oculto, tanto é que essa carta representa o oculto, ela representa os acordos silenciosos entre os partidos, entre os políticos, as decisões internas que só em campanha só os políticos sabem, informações que ainda não chegaram ao público. Ela é a carta dos segredos. O baralho cigano, ele ensina que toda eleição possui dois níveis, o visível e o invisível, no caso, os bastidores dessas campanhas e dessas eleições. E o visível é o que você enxerga. O leitor vê campanhas, mas o livro mostra os bastidores. E muitas vezes o verdadeiro movimento acontece longe dos olhos da população, lá nos bastidores, onde nós não enxergamos nem a metade do que está ou que acontece numa campanha eleitoral. E toda essa energia ela fica ali, movimentando, borbulhando em cima de todo o povo brasileiro. Por isso que nos meus vídeos eu incentivo muito a cuidar da tua energia, de cuidar do teu campo espiritual. Fica a dica. A foice são mudanças repentinas. Ela aparece anunciando cortes, às vezes bruscos e violentos. Mudanças rápidas, viradas inesperadas. Quem nunca viu uma eleição que diz, era certo que o fulano iria ganhar? Que surpresa! Nunca imaginei que o Beltrano ganharia. Uma mudança inesperada. Opiniões, elas mudam rapidamente.
Eu costumo, nas minhas consultas, falar, quando as pessoas vêm pedir de eleições, de jogos, jogos de loteria, números, eu costumo dizer: eu olho, eu posso prever, mas política, jogos, loterias são jogos, e os jogos dependem muito da sorte, porque as cartas ciganas vivem do teu momento. Então a gente pode dizer, sim, tem chance, vai conseguir, mas nunca podemos dar certeza absoluta. Por quê? Porque os jogos, os números giram muito rápido. Então, dizer, o Júlio vai ficar, o Pedro vai sair, o partido tal ganha, o presidente tal fica. Por quê? Porque o povo muda de ideia muito rápido e as questões políticas, as opiniões mudam mais rápido ainda. Por quê? Não, eu vou votar no fulano. Vem a vizinha, vem a comadre e diz: não, mas esse aí já está ultrapassado, esse aí não fez nada de bom para nós. Aí eu já mudei de ideia. Aí aquele voto que seria para estar certo por um certo candidato, às vezes, muitas vezes, o povo muda de opinião de última hora. Então, por isso, essas mudanças rápidas fica difícil. Não impossível, pessoal, mas fica bastante difícil de acertos. Bastante difícil. Mas nada é impossível, certo? Ah, então, a foice, ela indica que o cenário político atual não é estável, não é firme e tudo é passível de mudanças. Opiniões podem mudar rapidamente, escândalos podem surgir, destruindo toda a campanha eleitoral. Candidaturas podem se transformar. Energeticamente, a foice ela mostra o destino coletivo ainda está sendo decidido. Nada está totalmente definido. Nada, exatamente nada. A outra carta é a carta da serpente. Carta da serpente, eu costumo dizer que é a pior carta do baralho cigano. Traições, decepções, amarguras, angústias, sentimento de perdas, danos, de decepções. E a serpente, ela representa a disputa, ela representa, entre aspas, as guerras. As guerras entre os políticos e entre os partidos. Ela é a própria ambição, a influência e a sedução ideológica. Ela mostra que o campo político está carregado de tensões energéticas, de promessas que não serão cumpridas, sedução com palavras bonitas, sedução com promessas ilusórias. Então, ela mostra todo o campo político. E essa tensão que envolve a serpente, ela é muito negativa. Os grupos, eles competem não apenas por votos. Os assessores, os partidos, eles não competem apenas só por votos, mas por um controle narrativo, um controle total do período. Eles competem muito por isso. Eles vão tão afinco, com tanto afinco na sua responsabilidade de ganhar votos, de alcançar os objetivos eleitorais, que eles acabam brigando, disputando com maior veemência imaginária pelo povo. E daí a serpente, ela vem te dar um alerta. Quando há poder em jogo, pessoal, emoções são usadas como ferramentas. Usam de todas as ferramentas possíveis e imaginárias. Possíveis e imaginárias, trazendo uma grande energia negativa e coletiva, deixando todos nós, entre aspas, desorientados. Como diz o vídeo, estresse, aflições, preocupações, angústias. Então, por isso que temos que ter muita sabedoria, muito cuidado
na hora de votar, na hora de escolher os seus candidatos. Vou falar um pouquinho, revelar o eleitor com a energia do voto. O baralho cigano, ele revela algo muito profundo. Cada escolha de vocês, de cada um, carrega crenças de partidos, medos, alguns medos de botar votos fora. Conheço muitos clientes que votam aquele que estaria mais em alta, vamos dizer assim. Muitos clientes votantes, eleitores, que não têm uma decisão e vai, como dizia o Maria vai com as outras. Votos que acabam sendo anulados por não terem partidos, por não quererem saber de política, mas o mais importante numa eleição é você saber votar, é você saber qual escolher, porque é uma pessoa que vai seguir à frente do teu país aqui no Brasil 4 anos. E nós, como trabalhadores, dependemos de ter uma pessoa justa, de ter um trabalho honesto, de ter um homem, uma mulher, um presidente que seja eleito pelo povo, que seja acreditado pelo povo, independente de qualquer partido. Então, o voto, ele é energético, ele precisa estar ali na urna para que nós possamos ter um caminho melhor para todos nós. Cada escolha de cada um de vocês carrega também a esperança de algo melhor, de termos uma condição melhor de vida, de podermos chegar em épocas de férias, poder passear, descansar, sem se preocupar com o que vem para frente. Nós temos que ter experiências pessoais também, saber conhecer os seus candidatos para uma ótima escolha. Por isso, as eleições, elas mudam o clima espiritual de todo o país. As campanhas políticas, as eleições, outubro é o mês, em épocas de eleições, o mês mais difícil, porque toda essa energia coletiva está andando desde o início da campanha até o final ali, outubro, que são feitas as eleições. Então, temos que seguir com calma e decidir, porque é o país inteiro envolvido nesta energia. O coletivo, as pessoas, o coletivo, eles escolhem o caminho, mas quem mais ressoa com a sua vibração naquele momento é o próprio caminho. O próprio caminho é que mais ressoa com essa vibração nesse momento. O seu caminho, o nosso caminho. Nesse período de eleições, de campanhas, espiritualmente recomendo vocês a trilhar um caminho com calma, com questionamentos, conhecimento, conhecer seus candidatos, trocar ideias com pessoas que vibram na mesma energia que você, trocar ideias com família. Se você está confusa, não sabe quem votar, converse com pessoas. O seu voto, o nosso voto é muito importante para a direção de um trabalho bonito, limpo e transparente pelo presidente que será eleito. Pense nisso. O conselho espiritual das cartas para tempos políticos é bem claro. Observe mais, reaja menos. Discernir é proteção energética. Não entregue a tua energia para o medo coletivo. Não entregue. Mantenha a tua energia positiva. Não permita que a raiva ou a ansiedade decidam por você. Essa é sua escolha. Porque quando o indivíduo mantém a consciência, ele não é conduzido pela manipulação do movimento. Ele escolhe com muita clareza.
As escolhas conscientes, elas transformam os destinos coletivos. Pense muito bem nisso. As cartas, elas não escolhem os líderes pessoal. Elas revelam os caminhos. O futuro político sempre nasce da consciência do povo, porque é o povo que elege o seu presidente. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se aqui no canal, porque aqui nós analisamos apenas o acontecimento. Nós não analisamos apenas o acontecimento, nós lemos energias. E lembre-se, antes de toda mudança externa, existe sempre uma mudança espiritual acontecendo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários, ative as notificações, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Meu muito obrigado por estarem comigo e que o nosso Pai Oxalá abençoe a todos vocês.